Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula, se eu não me engane, né? A terceira. Com relação à saúde mental, nós falamos já sobre a história da psiquiatria, nós falamos sobre os hospitais psiquiátricos, né? Nós já falamos sobre eles. Vamos ver mais aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre as doenças mentais, né? Saúde mental. Um pouquinho dela. O que é mesmo a saúde mental para a gente hoje? Hoje, né? Determinando assim um conceito brevemente de saúde mental. Ela é um equilíbrio, nada mais é do que o teu equilíbrio emocional, é o teu equilíbrio cerebral, né? O teu equilíbrio que você tem, que você pode comandar o teu corpo e de maneira nenhuma você vai perder o controle, nem sobre o braço direito, sobre o braço esquerdo, nem um controle emocional, você é uma pessoa bem equilibrada. Mas hoje saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. Qual seria o meu patrimônio interno, né? O meu equilíbrio interno, o meu organismo todo esteja ele equilibrado, né? Tudo em harmonia, significa que eu estou com a minha saúde mental em dias, né? E que na verdade é a capacidade de administrar a sua própria vida, as suas ações, né, dentro de um amplo aspecto de variações, sem, com tudo isso, chegar a perder o valor do real ou do seu precioso, como é que eu posso dizer para você, ou do seu precioso eu, tá? Seu precioso eu, essa é a frase certa. E é ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção de tempo e espaço, né? E buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Quando eu coloquei essa palavra aí, respeitando o legal e o outro, eu estava tentando falar um pouco também respeitando a verdadeira moral e os bons costumes, né? Porque quando uma pessoa passa a perder o seu equilíbrio emocional, ela perde a sua ética, ela perde a sua moral, ela perde os costumes, ela esquece, ela faz coisas que para a gente, para a sociedade, não é normal e você já identifica, olha, essa pessoa automaticamente você já sobrejulga e diz, olha, essa pessoa aí não é normal, por causa das ações dela, certo? Não é assim que a gente faz? Devido à real reação dela, as ações dela, a qual ela está ali apresentando para você, você já diz logo na hora, olha, essa pessoa ela não é normal não. Tá fazendo, por exemplo, se você vê uma pessoa rasgar uma nota de R$ 2, eu vou pôr R$ 2 porque é um valor assim bem razoável, né? E aí você diz, meu Deus, tá rasgando dinheiro, né? R$ 2 aqui perto de casa, R$ 2 você só compra um pão, né? Porque é 1,25. Então ainda vai ficar faltando dinheiro aí para você completar 2 pães. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Alguém nesse slide tem alguma dúvida? Quer incrementar o que para você seria uma saúde mental? O que você entende de saúde mental? Alguém gostaria de comentar? De dividir com os colegas um pouco do entendimento, aquilo que você acha que é a saúde mental? Você acha que a sua saúde hoje mental ela está dentro dos parâmetros normais, dentro do equilíbrio emocional normal? Professora, como a senhora falou, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas e só em olhar para elas a gente sabe que a pessoa não tem um estado emocional saudável, né? E aí você Isso. muitas vezes já faz
faça julgamento, e tudo. Mas aí, como a senhora está falando, eu acho que, tipo assim, depende muito das pessoas, né? Eu acho que o meu estado emocional é bom hoje. Já teve bem ruim aquelas fases que você tem, tipo, quando você tem bom humor e mau humor, que eu esqueci agora. Uma hora você tá em bom humor e a outra você muda, né? Já tive assim, hoje não, hoje eu acho que o seu estado emocional é bem saudável. Mais alguém quer dividir? Só um breve comentário. Eu passei por esses dias umas coisas bem ruins e devido à pandemia, né, perdi 3 entes queridos da minha família e a minha saúde mental acho que ficou um pouco abalada. E eu estava me recuperando, aliás, estou me recuperando, graças a Deus eu estou bem melhor. Mas eu, assim, hoje eu estou em fase de recuperação, assim, estou entendendo que as coisas têm que acontecer, acontece mesmo, mas acho que estava um pouco abaladinha a minha saúde mental. Mais alguém? Professora, eu acho que justamente você ter saúde mental é essa capacidade que você tem de reestruturar o seu físico e o seu emocional justamente após esses abalos, esses desencontros da vida, né? Uma pessoa já que não tem uma saúde emocional, isso acaba derrubando a pessoa, né? Tanto o físico quanto o emocional dela. Isso pode acontecer, gente, com qualquer um de nós, né? A perca de um ente querido, que nem o Marcelo falou, não é nada agradável para ninguém. Você só sabe quando perde, você só sabe sentir a dor do outro quando você passa pela mesma dor, quando você perde, né? Eu, particularmente, eu só me lembro do meu avô, né? E eu nem era muito próxima a ele, pai de meu pai. E a minha avó, mãe de minha mãe, já faleceu, era muito pequena. E o pai da minha mãe faleceu também, não, por não ser muito próximo, não ter aquele contato, viver em municípios diferentes. Mas, lógico, você sente aquele abalo, mas não é a mesma coisa de você, de uma pessoa bem próxima, né? Você chegar a perder, porque aquela pessoa estava bem saudável e de uma certa maneira, rapidinho ela desenvolveu uma doença e foi a óbito. Hoje ela estava sorrindo, ontem ela já não estava mais aqui, né? E para muitas pessoas é um caso em que você não consegue dissimilar ainda. Tem pessoas que ela perde um pouco o equilíbrio porque ela não quer entender o motivo, né, de aquilo ter acontecido, porque para ela isso nunca iria acontecer, né? De uma certa forma a gente nega, porque todo mundo tem a fase da negação, né? Na hora da perca a gente passa pela fase da negação, não porque, né, pela... Chayane, tua internet está falhando. Quando tu tava falando perto de mim, tu tá com o ventilador em cima de você? Às vezes o ventilador, tá, gente? A tremidinha do ventilador, ela dá um pouco de interferência, tá? Na fala, não. Mas aqui não caiu, não. Mais alguém tá ruim a internet? Então, desde ontem a internet está assim querendo dar essa surpresa pra gente, né? A turma da noite quase que a gente não consegue finalizar a aula, justamente por causa disso, por causa da internet, né? Mas eu creio que quando travar, você fala aí que a gente dá uma retornada de novo quando eu começar a explicação, tá? Então, voltando um pouco, por que eu pedi para todos nós falar um pouco sobre o que é um estado emocional, quando você está sentindo, porque quando você passa pela situação, você consegue falar para o próximo o que você sentiu. E talvez aquela pessoa esteja até sentindo, passando por aquela situação, mas ela ainda, na verdade, não conseguiu evidenciar, né? E a partir... Vocês conhecem aquelas palestras das pessoas que sofrem com o transtorno da bebida, né? Que são os alcoólicos anônimos, não é?
todo dia eles vão lá participar, uma vez por semana, não sei como funciona, eles vão contar um pouco do dia a dia deles, daquilo que eles viveram, o que eles passaram, qual foi em que é que ele se apegou para que ele evitasse mais uma vez encher o copo, para que ele evitasse mais uma vez de beber. Da mesma forma é a saúde mental. Da mesma forma um trabalho que você faz em conjunto com o psicólogo ou psiquiatra. Você chega com eles e eles vão te perguntar o que você sente, o que você está sentindo, quando você sentiu, se você teve alguma razão emocional. Muito, na maioria das vezes, pessoas vêm acumulando coisas de muito tempo, coisas bem antigas, né? Que por causa de um simples episódio emocional bem pouco, ela desequilibra de uma vez, né? Ela já estava no pico, ela já tinha alimentado muito. Por isso que a gente tem que conversar. Eu costumo dizer que se você não tem um amigo para você conversar e você contar aquilo que você sente, que você tem vontade de falar, mesmo que seja um pouco de asneira, né, para você acha que seja asneira, mas você quer botar para fora, você pode chegar assim com um poste, né, ou para a porta da tua casa, seja o que for, é só uma referência, tá, gente? Você chega e começa a conversar, você fala, identifica, dá um nome para ele. Não é que você esteja ficando louco, é que você está querendo jogar para fora. A partir do momento que você chora e joga para fora, aquilo ali não mais vai ficar em você. Você não vai ter mais aquela carga emocional que você está ali levando a todo momento. Por que o choro é importante? O choro é importante porque você joga para fora tudo aquilo que você está sentindo naquele momento, né? Só que para mim não esquecer, gente, ontem, na última aula, se eu não me engano, eu passei um trabalho. Eu nem considero um trabalho, eu considero mais que uma anotação ao qual você vai fazer um resumo da tua aula, daquilo que tu entendeu da aula de ontem, né? Eu fiz 2 perguntas, né? E aí fui passando o slide, alguns colegas tiraram fotos, jogaram no grupo. Eu fiquei de colocar no grupo, não coloquei, peço desculpa até por não ter colocado, fui chamada a atenção hoje, né, pela supervisão por não ter colocado, mas eu me retratei e avisei que a pessoa a qual precisou do atendimento à mesma hora, quando eu saí da aula das 20 horas e 15 minutos, eu respondi o máximo de pessoas que eu pude responder. Não é fácil, gente, porque a gente fica com muitos alunos, né? São muitas turmas, então você tenta auxiliar. Está aqui online, tem um aluno te mandando uma mensagem aqui, você bloqueia, porque eu utilizo tanto o meu computador como eu utilizo o celular, porque é através do celular que eu aceito vocês, tá? É através do meu celular que está abrindo os slides para vocês. Então, assim, 2 ferramentas que são utilizadas. Então, eu peço para vocês desculpa por não ter postado, né, o material ontem, mas hoje mais cedo eu creio que tenho postado todas as aulas a qual nós vamos utilizar, tá? E aí, para quem... Você não estava ouvindo, não, o recado? É isso? Isso, a gente não conseguiu ouvir. Tá, vou refalar de novo. Por exemplo, ontem, no final da aula, no início da aula, eu mostrei um slide ao qual vocês iam falar, né, que você pensava com relação àquela situação. Então, eram 2 perguntas com relação à última aula que nós tivemos. E aí, eu fiquei de mandar, né, terminou a aula, fiquei de mandar o slide no grupo e eu meio que me esqueci porque eu já entrei na próxima turma, né? E aí eu não mandei naquele horário. E aí à noite eu fui chamada, olha, você não mandou material, os alunos estão cobrando e tal, com toda razão, porque eu havia prometido que ia mandar. E aí eu disse, olha, amanhã eu mando todos eles juntos, porque eles estavam todos no computador, né? Eu já não estava mais no computador, já tinha saído, e hoje eu enviei mais cedo. Eu espero que vocês tenham recebido. São todas as aulas, se eu não me engano, são 6 aulas de saúde mental, tá? Mandei de novo a apostila.
Tem aluno que entrou agora, né, que ainda não estava no grupo, eu mandei no pessoal desse aluno, tá? Ele me pediu, eu mandei. Aqueles que eu estou podendo ajudar e contribuir, a gente vai fazer o melhor possível para que todo mundo saia daqui entendendo a matéria, né? Mesmo que seja uma matéria que poucas pessoas dão valor, mas eu posso dizer para você que passa a valorizar a saúde mental, porque hoje em dia a doença do século, ela está focada na saúde mental, tá? Então a gente vai aprender alguns macetes para que vocês não percam o equilíbrio emocional de maneira nenhuma, né? E para aqueles alunos que gostam de se adiantar para resolver o exercício, eu já mandei os 6 slides aí, já pode começar lendo e já ir fazendo os exercícios, pode se sentir à vontade, tá, gente? Beleza? E aí vamos passar aqui, ser capaz... Então tá, já li esse primeiro, vamos ler aqui o terceiro slide, já demos a definição da saúde mental. E complementando essa saúde mental, é estar de bem consigo e com os outros. Porque primeiramente eu tenho que estar de bem comigo mesmo, né? Tenho que estar feliz, eu tenho que estar harmoniosa, né? Me sentindo bem. Eu tenho que estar me sentindo bem no local onde eu trabalho, tenho que estar me sentindo bem na minha casa, com meus amigos, ao meio dos meus amigos, porque tem muita gente que ela está ao redor de uma multidão de colegas, mas ao mesmo tempo ela está se sentindo só, porque ela não consegue se encaixar, ela não está conseguindo mais se encaixar de uma certa maneira naquele local, porque ela sente alguma coisa que está retraindo ela, né? Então, são alguns sintomas, sinais e sintomas que você já tem que começar a evidenciar, né? Ora você está triste, ora você está feliz. Então, você tem que começar a identificar o que está me deixando triste, o que está mudando o meu humor. Para mim começar a me sentir triste, para daqui um pouco eu estar sorrindo para todo mundo. Tipo, cheguei na escola, no curso, tipo, na sala de aula, vou dar um exemplo da sala de aula. Tem dia que o aluno chegava todo sorridente, bom dia, boa tarde, professora, e conversava e tal, sentava lá e no outro dia chegava Nossa Senhora Maria José, a cara fechada, não dava boa tarde, né? Então, assim, estava passando por um problema que não é da minha conta nem da conta de vocês, mas que, de certa forma, apesar de estarmos passando por qualquer tipo de problema emocional, financeiro, em casa, fora de casa, no trabalho, não devemos levar para ninguém, tá? A gente tem que resolver os nossos problemas, aprender a resolver eles, finalizar, para que eles não fiquem presos no coração, para que ele não fique preso ali dentro de você e você fique carregando. E quando uma pessoa falar com você, você dá aquela resposta que não era para aquela pessoa, mas que naquele momento você está tão carregado que precisa jogar para fora e você sem querer magoou o colega. Alguém já passou por isso alguma vez? Alguém de vocês já passou por isso? Alguém gosta? Sim. Já, Marcelo? Pelo amor de Deus. Inclusive dentro de sala. Porque a gente primeiro, nós quando nascemos, a gente é treinado a conviver na sociedade, né? A gente é treinado a aprender a se comportar dentro da sociedade. Então, a partir do momento que você perde aquele foco da sociedade, aquela linha reta em que você tem que seguir, e você puxa para o lado esquerdo, de uma certa forma você vai estar saindo do quadrado. E aí você está saindo ali do termo ético, né, do termo técnico, do termo temos que seguir dessa maneira porque a sociedade ela reconhece dessa maneira. Alguns fatores eles são essenciais, o respeito ao próximo, né? Por exemplo, eu sempre falo em minhas aulas e eu gosto sempre de estar comentando, quando você for ter um contato de primeira instância com o teu paciente, que você ainda não conhece, quando você chega, você pode se apresentar para ele. Olha, eu me chamo Josicléia, eu sou enfermeira do plantão hoje, eu estou com a equipe de alunos, eu tenho 4 alunos comigo, eu apresento meus alunos e eles se apresentam. Olha, a Wisna hoje vai ficar com você, vai cuidar do senhor.
vai prestar todos os cuidados necessários que o senhor está precisando, vai lhe auxiliar ao banho se o senhor assim necessitar e permitir, né? Mas quando a Wisna for tocar no paciente, no seu João, ela tem que pedir licença. Com licença, seu João, eu vou verificar a sua pressão. Aí é que, se ele permitir, você pega no braço dele. Ele tá ali, enquanto ele puder ser responsivo, você vai pedir licença para ele. Quando ele não for responsivo, você vai pedir licença ao acompanhante que está com ele. E se ele estiver dentro da UTI, mesmo assim, você já chega falando com ele. Você toca nele, mas você fala, porque mesmo assim ele ainda vai estar te ouvindo. De uma certa maneira. Então, assim, nunca esquecer, é um ser humano que está ali. E aí a gente carrega, né? Então a gente tem que aceitar as exigências da vida, né? E saber lidar com as boas emoções e também com as emoções boas e com as desagradáveis, com as emoções ruins, né? As boas, alegria, ruim, tristeza, boa, coragem, ruim, medo. O medo é ruim, existe o medo bom também, né, gente? Tem um medo bom, tem aquele medinho bom que a gente sente, assim, de vez em quando. Nossa, será que eu acertei aquela questão? Eu sei que eu acertei aquela questão, mas mas você fica com um medinho bom, mas é um medo bom, não é um medo ruim, entendeu? É bem diferente do medo de um transtorno, de uma dificuldade, a dificuldade de dar o primeiro passo, a dificuldade de entrar no elevador, de subir no elevador porque você apresenta fobia, um medo, né? Medo da sociedade em si, medo da aglomeração, tem vários tipos de medo. Aí tem o amor. Eu costumo falar, né, e sempre ouvi de vez em quando de algumas pessoas que são bem próximas de mim, que o amor e o ódio, né, eles andam lado a lado. É tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó, o amor e o ódio. Eles são irmãos, eles são parentes, tá? Bem próximos. Então, assim, esse amor, uma certa hora, um certo momento da tua vida, ele pode virar ódio pelaquela pessoa ou por aquela situação que você já vem visualizando há muito tempo e você não pode remediar, você não pode contornar, você não pode evitar, porque você necessariamente precisa aceitar para que você não magoe o próximo. Mas você vai criando aquilo ali dentro de você, isso não é legal. Se alguma pessoa chegar a te magoar, sinceramente, é assim, Marcelo, perdão. Se você chegar alguma vez na sua vida se frustrar, né? Tem uma frustração grande, né? E uma pessoa que você gostava muito, e você demorar a voltar em si, depois peça desculpa, faça a sua parte, peça perdão. Perdão, quem perdoa é Deus, né? Mas você chega, olha, vou dar um exemplo. Pamela, olha, Pamela, eu falei uma palavra com você um dia desse que você não gostou, sei que você ficou chateada comigo, eu estava assim, 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 eu sei que você não tem culpa, então você tá cortando o áudio? Gente, eu vou pôr meu fone então, o que vocês acham? Para ver se o áudio, ver se dá uma melhorada. Deixa eu pôr aqui o fone. E agora? Estão me ouvindo bem? Mas é a internet mesmo, tá, gente? Não é. Aqui pra mim tá tudo normal, porque quando vocês paralisam aí, geralmente, às vezes quando tem uma imagem, alguma pessoa com a foto aberta, né, a imagem, o vídeo aberto, aí eu consigo detectar que tá travando, porque a imagem dela automaticamente começa a travar, fica parada, entendeu? Aí eu sei que tá travando, aí, mas como não tem ninguém com a imagem aberta, aí pra mim fica difícil de identificar. Vocês falam aí, ó, não tô ouvindo, não tô entendendo, tá? Isso, algumas interferências, mas o meu ele tá todo silenciado, tá, gente?
Ó, eu aumentei o volume para vocês verem, ó, ele já deu interferência. Aí então eu abaixo o volume e aqui, ó, tá todo, ele tá fechadinho, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Para mim a câmera o áudio ele tá cortado, tá? Então não tem como ele tá interferindo, mas eu vou puxar mais para cá um pouquinho. Eu acho que todo mundo já entrou, né? Todo mundo que iria entrar, espero que sim. E aí, por alguma frustração que você tem, você começa a... Cortou? Ai, será que é meu telefone? Eu vou pôr mais longe. Né? Eu só não posso sair dele, tá, gente? Senão corta a nossa... É uma chamada. Não corta a nossa... Vamos ver agora. Vamos ver se vai cortar. Se não, é interferência da internet mesmo, tá? A minha aqui tá os 4G certinho. E aí que eu tô tentando terminar as frustrações. Se você se frustrar com algo, seja o que for, que você magoar ou tiver alguma coisa, gente, olha, pedir desculpa é muito bom. Porque desceu dos céus um ser humano muito que usava empatia em tudo. E você ser empático com as pessoas é uma coisa muito boa. Porque você pensa que está trazendo coisas boas para você. Mesmo que você leve uma pedrada, devolva para ele uma flor, devolva uma pétala de flor para essa pessoa, mas não devolva com sarcasmo, com raiva, ou só tipo assim, eu vou fazer só para os outros ver. Porque, na verdade, aquilo que você faz de bom aqui na Terra só precisa uma única pessoa observar. Se essa pessoa estiver observando, as outras pessoas não vão importar, porque eles não vão te salvar. Quem vai te salvar é aquele que está lá em cima, tá? Então, a raiva todo mundo uma hora tem. Tem gente que perde o controle completamente. E se for uma pessoa que tem um transtorno mental, que toma medicação, ele começar a tomar medicação descontroladamente, ele na hora ele surta. E se ele for uma pessoa violenta, ter muita força, aí segura Jesus, porque é bem complicado. Tem que ter homem mesmo de força para segurar esse ser humano, porque eles tiram uma força que eu não sei da onde é que vem, mas eles são bem forçudos mesmo, tá? E outra coisa, você não pode machucar, tá? Na hora de conter, você não pode machucar, porque ele não sabe o que ele está fazendo, tá? Naquele momento ele está saindo de si, ele está perdendo todos os sentidos dele, né, mental, aquilo que é certo, correto, ele não faz mais assimilação dessas duas palavras, tá? Ciúme. Quem não tem ciúme? Né? Todo mundo tem ciúme, mas existe aquele ciúme que ele é totalmente ele é totalmente um ciúme desnecessário, tá? E aí, gente, esse ciúme o que ele acontece? Ele pode atrapalhar a tua vida emocional, né? Por exemplo, tem aquelas pessoas, eu vou dar um exemplo porque isso é da natureza do adolescente hoje em dia. Tem um namorado, aí fica controlando os horários desse namorado. Um exemplo, tá? Aí ela liga para ele às 9 da manhã. Bom dia, meu amor, já acordei, está tudo bem e tal. E aí, como você está? Está bem? Tô saindo, tô no trabalho. Beleza. Ela não trabalha, ele trabalha, mas ela mora com os pais. Ele mora sozinho, mas trabalha. E aí daqui um pouco, quando dá assim, umas 10 horas, 10 e meia para 11 horas, pertinho do almoço, ela fica, por que ele não me ligou ainda? Porque ela ou ele, tanto faz, tá, gente? Tô citando a mulher porque isso é uma coisa mais fácil, mas o homem também faz isso. E fica ali, não me mandou uma mensagem? Não me ligou depois do almoço? Alguma coisa está acontecendo. Vou já ligar. Aí ela liga na hora que ele está pegando um sarrafo do patrão dele. Já pensou? Aí ela causa um transtorno. Opa, eu saí um pouco, não foi? Agora eu saí. A minha voz está saindo, né? Mas a imagem não. Eu saí.
Agora eu vou ter que pedir para voltar. Pera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. A nossa internet está uma benção mesmo hoje. Uai, parou a conversa por quê? Só porque eu voltei? Gente, olha, eu saí porque a internet deu uma queda, tá? E aí o Google Meet aqui, ele travou, tá? Eu tive que sair e reiniciar. Vamos ver se eu consigo abrir ainda o slide aí para vocês visualizarem. Eu não consigo abrir, vou ter que reiniciar até o slide. A internet hoje tá muito ruim, tá? Agora à tarde tá péssima. Mas vocês agora estão conseguindo me ouvir melhor, né? Tô tentando abrir o PowerPoint, tá, gente? Só um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Apresentar. Esse vai abrir aqui na tela pra gente. Abriu. Beleza. Então, contando com a nossa saúde mental, todos esses fatores que mexem com o nosso emocional, desde a alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúmes, culpa, né, frustrações, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário, é o que é de vital importância nesse momento, tá, gente? Então, quando você passa a reconhecer que você realmente está precisando de ajuda, isso não é feio. Ficou para trás
lá para trás, lá na época, nos primórdios, quando a gente tinha vergonha e éramos conhecidos, as pessoas eram conhecidas como loucos, nem eram tão loucos assim, eles só precisavam de um pouco de equilíbrio, né, para viver a vida normal, de certa forma, até os dias de hoje. Muita gente, por ver outra pessoa tomando um remédio tarja preta, um psicotrópico, né? Ele já diz assim, olha, esse paciente aí é doente mental, tem problemas mentais porque ele toma um remédio tarja preta. Mas não passem essa vergonha, tá, gente? Porque existe antibióticos com tarja preta, tá? Existe antibiótico com tarja vermelha, tá? Porque são muito fortes e eles devem ser utilizados com cautela. Tramadol, que é o Tramal, por exemplo, é um medicamento que ele é tarja preta, tá? Por quê? Porque ele vicia. É uma medicação que serve para dor, mas dependendo do paciente que tem aquela dor grave e ele tem constantemente, quando ele passa a tomar o Tramal em sorinho de 100, que nem a gente administra, ele começa a viciar. Ele vicia o paciente, então a gente começa a fazer rodízio com outros tipos de medicação, tá? Então não passem esse vexame com ninguém. Tarja preta não significa que seja só remédio controlado. Tarja vermelha não significa que seja só remédio controlado, tá? Tem algum fator, algum motivo por ele ter aquela coloração, aquele motivo ali, ele é bem determinado na folhinha nas caixinhas de remédio. Outra coisa, se você quiser aprender bastante sobre os medicamentos, psicotrópicos, essas coisas, comece a ler as bulas do medicamento, é bem legal. Porque através da bula, rapidinho você pega a medicação, você não esquece, a pessoa falou lá longe, aí você olha, esse medicamento eu conheço, é para tal coisa. Às vezes você tá do lado, sentado com a pessoa, e a pessoa começa a falar assim, gente, eu não tomei meu Rivotril hoje, eu esqueci. Não, mas o meu Rivotril é para me tomar à noite. Não, é de dia, aí fica um exemplo, né? O Rivotril é um medicamento que ele é um calmante, né? Ele é um calmante, mas ele também trata a pessoa. Então, o médico geralmente passa para ele tomar à noite. Nós temos de 0,5, nós temos de 1, nós temos de 2 miligramas, de 1 miligrama e assim sucessivamente. E nós temos de 0,25, que é para utilizar sublingual, né? Que é quando aquela pessoa está tendo começa a ter um distúrbio emocional, acelera o coração. A maioria dos pacientes que tem ansiedade excessiva, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, pacientes que têm síndrome do pânico, o médico sempre utiliza a pilinha de emergência, que é essa 0,25, manda colocar debaixo da língua, daqui pouquinho minuto ele já está super bem. Por que pôr debaixo da língua? Todo mundo aqui sabe, né? Tiveram já farmacologia. Por que eu vou utilizar o medicamento embaixo da língua? Tem absorção mais rápido. Beleza. Isso, muito bem. E ali debaixo da língua, por ser altamente vascularizado e ter uma absorção mais rápida, né? O paciente tem uma melhora bem mais rápida porque chega logo na corrente sanguínea dele. No estômago, ele ainda vai passar um bom processo de 30 a 40 minutos para poder dissolver aquela medicação e ele ter a ação do medicamento. Por isso que a gente, quando está ensinando para o aluno, a gente costuma dizer que você pode ministrar a medicação que via oral, tá, gente? 30 minutos antes ou 30 minutos depois, porque a gente dá o desconto dos 30 a 40 minutos que ele tomou a medicação para poder começar a fazer efeito. Entenderam? Beleza. Então, a história das doenças mentais, desde que as pessoas se reconhecem enquanto pessoas, existe a percepção de comportamento normal, padrão e comportamento desviantes, e diferentes momentos da história, esses comportamentos desviantes receberam vários nomes,
e serão classificados, eles receberão classificações. Para os antigos, algum desses comportamentos eram vistos como sinal de deuses, tá? Naquela época eles viam como um sinal de deuses, tanto positivo quanto um sinal negativo. Alguns casos de esquizofrenia, por exemplo, eram vistos como sinais de grandes profetas, tá? Naquela época. Com a influência do cristianismo, na cultura ocidental, esses mesmos comportamentos passavam a ser vistos como sendo negativos e influenciados por demônios, tá? A depressão, por exemplo, dizia-se que era uma influência do demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia, ele agia com influência, né? Como a igreja tinha bastante influência na sociedade, essas pessoas eram ou abandonadas por estarem possuídas ou eram levadas à igreja para serem exorcizadas, né? Ou o familiar abandonava ou ele levava para a igreja, né, para realizar o exorcismo, né? A gente lembra bem de um bom exemplo do filme do Exorcista, que teve várias edições aí, né? Por exemplo, que a pessoa está demoniada e precisa ser exorcizada, ser retirada aquele espírito. Os antigos, mais ou menos, era assim. Aí eles conheciam como a doença do meio-dia. Por que vocês acham que eles falavam que a depressão era uma doença conhecida como a doença do meio-dia? Alguém tem assim, uma imaginação, a razão, o motivo por que acontecia isso? Pode explicar? Não? Então, depende muito do estado emocional deprimido dessa pessoa. Mas muitas das vezes tem pessoas que têm o seu pico elevado da depressão ao meio-dia. Já tem outras pessoas que têm o pico da depressão para te levar para baixo lá pelas 4, 5 horas da tarde, quando o sol está baixando. Muitas delas começam a referir que está sentindo um arrepio na pele, começa a sentir um frio, né? Aí já começa a ficar mais calma, o batimento cardíaco da pessoa ela vai desacelerando, vai ficando o batimento bem lento, a pulsação ela fica assim bem filiforme, né? Você não consegue mesmo ter aquela percepção do batimento cardíaco muito fraco, tá? Então essas são uma das características da depressão, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Com o tempo e o avanço da medicina, começou-se a perceber que esses loucos não possuíam só comportamentos desviantes, mas apresentavam sintomas claros que se repetiam em várias pessoas. Olha só, eles demonstravam comportamentos, né? Esses comportamentos eram desviantes, a gente via como um sintoma, claro, que se repetiam em outros tipos de pessoas esse mesmo tipo de comportamento. Agora, ao invés de trancados em cadeias com criminosos comuns, eles eram trancados em asilos e manicômios para serem estudados e tratados. Neste ponto aí, passou-se a reconhecer a loucura como uma doença mental, a doença do cérebro, tá? A doença mental, psicologicamente mental. Imagina, naquela época, bem lá atrás, tratavam-se eles junto com os marginais, né, presos na cadeia, era junto com as prostitutas que estavam na rua, iam conviver, eles eram acolhidos nessas igrejas. Vocês lembram da história, né, do slide passado que a gente estudou? Então, aqui quando ele chega nessa fase, chega um ponto em que eles verdadeiramente reconhecem. Vocês lembram que aquele médico gritou e falou para os loucos o hospício, né? Então, se para os loucos o hospício, os médicos começaram a pedir que criassem esses hospitais, né? Para esses pacientes que tinham transtornos mentais. Aí criaram os asilos, o manicômio, né, para começar a estudar.
e conhecer um pouco mais sobre a loucura, sobre a doença mental, que para eles era loucura. Surge então a psiquiatria moderna, no final do século XIX, e várias tentativas de tratamento de doenças mentais foram realizadas pelo nosso Sigmund Freud, tá? Olha onde é que está o Freud aqui, ele já chegou. Por exemplo, com a ajuda de Jean Martins e Jarcotes, Freud utilizou inicialmente a hipnose para mostrar que a histeria, tá? Histeria tem acento aqui, tá, gente? Histeria era uma doença que até então era misteriosa e que afetava principalmente mulheres e causava paralisias, entre outros sintomas. Era uma doença psicogênica, ou seja, de origem psicológica ou de origem mental. Ou seja, o psicológico dela agia de tal maneira, eles viam como ou uma doença psicológica ou uma doença mental. A histeria da mulher era mais vista em mulheres, mulheres histéricas e não homens. O homem era muito pouco visualizado, né? Então eles passavam a utilizar essa hipnose para tentar demonstrar que essa histeria, essa doença nada mais era do que aquilo que a mulher começava a produzir no seu psicológico. Ela produzia tanto estresse, tanta coisa, porque a histeria é o acúmulo do estresse, né? E aí causava ali um transtorno mental, porque ela passava a ter várias reincidências de histeria, várias reincidências de ataques, né? Histeria, como que você imagina a histeria? Mulher louca, gritando bem alto, né? Quebrando tudo, mais ou menos dessa forma a gente descrevia. A gente podia descrever, né? E aí Carl Jung, um psiquiatra suíço, que trabalhou no Hospital Psiquiátrico de Bugenzoll, na Suíça também, mostrou através de testes de associação de palavras e existências de complexos autônomos reprimidos e inconscientes. Ele passou a utilizar a técnica das palavras com o paciente. E que ali existia algumas palavras dentro do teu sistema mental, do teu cérebro, que eram muito complexas. E elas eram autônomas, elas tinham suas próprias atitudes, tomavam suas próprias decisões. Ele passou a perceber isso inconscientemente, tá? Comprovando assim a tese de que Freud, ele também contribuiu no desenvolvimento desse diagnóstico, que passou a ser conhecido como uma esquizofrenia, tá? A esquizofrenia, ela foi elaborada por seu professor e mentor Eugênio Beuler, que é uma doença até então chamada de doença de demência precoce. Olha só, lá no início ele falou que começou a fazer um teste, né, o psiquiatra, o Carl, que o Carl e o psiquiatra Bugenzoll passaram a estudar e mostraram, através desse teste, que tinha pessoas que as associações de palavras para elas existentes eram complexas. Aquelas palavras que existiam para eles não conseguiam assimilar. E as que eles falavam eram autônomas, eram muito reprimidas, né? E saíam do seu inconsciente, ou seja, espontaneamente. Então foi comprovado a tese de Freud, né? Qual foi essa tese dele? De que essa doença, ela era chamada e ela causava, na verdade, uma demência precoce na pessoa, e passaram a chamar de esquizofrenia, tá? Aí você me pergunta hoje, professora, a esquizofrenia tem cura? Tem não. Tá? Até hoje a gente ainda não tem cura sobre a esquizofrenia. E no século XX, deixa eu beber aqui uma água, tá, gente? Lá no século XX, houveram muitos avanços na psiquiatria e na psicopatologia. Ou seja, o estudo da patologia psiquiátrica,
Como ficou conhecida a área de estudo das doenças mentais? Durante a Primeira Guerra Mundial, houveram importantes avanços na área da psicometria, que é uma área da psicologia que faz vínculo entre as ciências exatas, principalmente a matemática aplicada, ou seja, eram feitos testes para avaliar o indivíduo. Vocês lembram dos testes que o povo faz nos macaquinhos, né? Para ensinar eles, né? Os macaquinhos, algum deles tem um pouco de QI elevado e ele consegue haver assimilações. Tem vários tipos de animais que eles fazem assimilações e eles conseguem responder. Não é igual o papagaio, que o papagaio ele só repete aquilo que ele escuta, né? Aqui não, eles usavam a matemática aplicada para fazer com que ela fosse errada, para fazer um teste e avaliar o indivíduo. Através desse teste psicológico, eles eram utilizados inicialmente para selecionar os melhores soldados e depois para selecionar os melhores empregados para as indústrias. Naquela época, é bem desumano falar, mas naquela época eles atuavam dessa forma para empregar as pessoas, tá? Faziam esse teste e aplicavam através dessas ciências exatas. Se ele conseguisse passar no teste, ele ia ser um empregado para a indústria, né? Eles eram selecionados para a indústria e tal, ou eles eram selecionados como soldados e depois eram selecionados para ser empregados em alguma grande indústria. O soldado, o que ele faz, gente? Ele faz tudo aquilo que ele aprendeu, ele repete, né? Ele aprendeu a montar e desmontar uma arma, ele vai aprender a montar e desmontar uma arma, vai ser mecanicamente. Ele aprendeu como que ele deve conter uma pessoa, vão ensinar, ele vai aprender, ele vai só repetir. É como se fosse o papagaio em si, ele escuta e repete. Mas aquelas pessoas que se sobressaíam nesse teste psicológico, que tinham um pouco de QI, aí sim, eles eram os melhores empregados. E aí eles iam para as indústrias. Até aqui tudo bem? Estão dormindo? Tá dormindo, Tabita? Tu não pode dormir, Tabita. Eu sei, só para brincar contigo. Então vamos lá passar para o nosso próximo slide. Com os testes psicológicos começaram as classificações de inteligência, né, através desses testes. Com isso, alguns casos de transtornos mentais passaram a ser classificados como retardos mentais, pessoas que eram retardadas ou que tinham déficit de inteligência. Hoje em dia, gente, é reconhecido de que muitas pessoas só utilizam 40% do seu cérebro, 40% da sua inteligência. Ele só movimenta 40%. Você imagina, dentro de 100%, muitas pessoas só movimentam 40%, outras pessoas movimentam muito mais do que isso, que são aquelas pessoas que têm um pensamento acelerado, que têm um entendimento muito rápido, né? Essas pessoas, geralmente, elas são um pouco mais avexadas. Então, antes que você termine de falar a palavra, ela já sabe a resposta. E às vezes ela termina de falar com você a palavra junto e já está dando a resposta. Tá? Então são pessoas que têm um pouco de QI, né? O que é o QI da gente, né? É o nosso como é que eu falo? É o nosso Q da inteligência, tá? É o que a gente identifica, o QI. Q de déficit e I de inteligência, tá? E aí passou como QI entre 80 e 120, eram consideradas normais.
pois estavam na média 80 a 120. Hoje em dia, estudos dizem que nós não usamos nem 40% do nosso cérebro, né? Então, mas naquela época eles faziam esse teste. Pessoas com QI abaixo de 80 eram consideradas com atraso no desenvolvimento mental e taxados como retardados mentais. Já pensou? Né? Toda a população, a maioria, nós íamos ser taxados como retardatários mentais, né? Retardos mentais porque a gente não utiliza de maneira nenhuma, muito pouco, né? Ó, vou dar o exemplo, aquela guria começou pequenininha com o Silvio Santos, esqueci o nome dela agora, muito pequena, para tudo ela... Isso, a Maísa. Luísa, né? Maísa. Para tudo, Luísa, ela tinha uma resposta. Ela era bem, ela não tá ali, ela era espontânea, ela respondia mesmo, ela não estava lendo nada atrás, ela não estava com fone para ninguém fazer ela repetir. Aquilo ali era espontâneo dela, né? Então, aquela guria tem um QI um pouco mais acelerado, né? Muito, muito. É tanto que ela só foi chamada para o programa do Silvio Santos porque o Silvio Santos se apaixonou por ela pela inteligência que aquela guria tinha naquela idade, tá? Então é bem interessante. Eu queria ter pelo menos 50%, né? Usar um pouco de 50% do cérebro. O que vocês acham, gente? Acho que a gente avançaria mais, né? Luísa, quanto você acha que você usa do seu cérebro? Keiliane, Marcelo, Tabita, Anne, vamos lá, Anne. A Anne ainda não falou hoje. Ninguém quer comentar quanto acha que usa de cérebro? Não? Então vamos passar para frente. Após a Segunda Guerra Mundial, a Associação de Psiquiatria Americana criou um manual estatístico de diagnóstico de doenças mentais, o DSM, que era Diagnóstico and Status Manual. Atualmente, estamos na 4ª edição, lançada em 1994, com uma revisão feita em 2000, tá? A Organização Mundial de Saúde organizou a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, atualmente em sua 10ª revisão, conhecido por sua sigla CID-10, que é o Código Internacional de Doenças Psiquiátricas, tá? Ela possui um capítulo exclusivo para os distúrbios mentais. O CID-10 possui o seu capítulo exclusivo para distúrbios mentais. E as outras partes para as outras patologias. Diarreia tem seu CID, cefaleia tem seu CID, enxaqueca tem seu CID. Todas as patologias, elas estão dentro desse manual, dentro desse manual que foi criado, e ele foi atualizado em 94, teve uma segunda revisão em 2000, até hoje, tá? E aí é um código de capítulo exclusivo para esse distúrbio mental do comportamento que pretende estar concordante com ou, porém, apresenta algumas diferenças significativas. Por exemplo, nós temos o CID para o paciente que pegou como é que fala? Ele recebeu do médico tantos dias para ele ficar em casa, porque ele foi acometido por uma doença, um problema respiratório, por exemplo, ele teve uma pneumonia e passou 10 dias no hospital, teve uma melhora muito progressiva, muito rápida com antibióticos, e ele vai necessitar ficar no mínimo mais 2 semanas em casa em repouso, porque ele não pode esforçar muito o seu pulmão. O coração a bater rápido e oxigenar muito rápido o pulmão, tem que ser aos poucos, a leve. Então ele tem um CID, aí ele coloca lá F, tal,
entendeu? Identificando qual é a doença e por que ele está recebendo aquela folga, né? Aquela dispensa de 15 dias e que todos nós contratados com carteira assinada temos direito, tá? Lembrando que isso aí vai ser descontado quando você estiver perto de aposentar. Quando você for aposentar, se você tiver tirado muita folga, né, tiver pego muito atestado, isso é descontado, tá, gente? Você vai ter que trabalhar para cumprir aquelas horas dos atestados. É injusto, mas é verdade. Com todas as classificações de loucura da medicina e de retardo mental da psicologia, o século XX trouxe muitos estigmas às pessoas que traziam tais rótulos, né? Rotular uma pessoa não é nada legal, né? Elas eram chamadas de loucas, depois de doentes mentais ou retardadas mentais, inclusive alguns problemas físicos efeitos, né, no comportamento e na inteligência, como o hipotiroidismo, por exemplo, que ele também é chamado de cretinismo, tá? O hipotiroidismo, ele também é conhecido e chamado como cretinismo, né? Que foram responsáveis por estigmatizar várias pessoas. O hipotiroidismo, gente, nada mais é do que a pessoa ela não desenvolve, né? O hormônio é pouco liberado. Muitos deles nem têm o hormônio, ele passa a tomar aquele hormônio da tireoide porque esse hormônio da tireoide, que se eu não me engano, é o hormônio T3 e o T4, T3 e T4, esses hormônios são essenciais, principalmente para as mulheres, né? E para os homens, para hormônios de testosterona e assim sucessivamente, nós mulheres também, FTS, todos esses tipos de hormônio. Aí a nossa tireoide, ela é uma facilitadora. Então, a partir do momento que você, por alguma razão, tira, né, a tireoide, você vai ter que começar a fazer um tratamento e tomar os hormônios T3, T4, aquele que o médico te determinar. Mas o hipotiroidismo faz com que a pessoa ela não cresça, ela não se desenvolva, entendeu? E aí eles estigmatizavam essas pessoas e começaram a chamar de cretinismo, né? Vários tipos de pessoas que tinham esse problema congênito, a esse problema mesmo da genética dessa pessoa, que ele tinha pouco hormônio na tireoide, ou nada, tá? E tem muita gente que tem hipertiroidismo, né? Tem muito, produz muito, então ele já tem que fazer o tratamento para que ele diminua e equalize esse hormônio da tireoide. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Não? Tá tudo tranquilo? Vamos lá. Atualmente chegou-se um senso de utilizar o termo transtorno mental ou distúrbio mental para desestigmatizar essas condições psicológicas, né? Essa palavra aí, destigmatizar ou tá destigmatizando, a gente pode correlacionar ela com uma frase que muitas pessoas hoje em dia utilizam como você está sendo... Quando uma pessoa está tendo preconceito contra outra, como é o nome da palavra? Você está fazendo bullying, né? Você está fazendo bullying com aquela pessoa porque ela é gordinha ou porque ela... tem gente que fala assim, olha, a mulher é sorvetão, porque ela é fina embaixo, grossa em cima, não tem? Isso daí é bullying, tá? Isso aí é você criar nomes, fantasias para poder magoar aquela pessoa. Criar assim um efeito nessa pessoa que ela vai ficar triste em saber que aquela pessoa te chama de Maria Sorvetão, por exemplo, né? É bem feio, né? São palavras bem chulas. Essas condições psicológicas e essas pessoas
não são mais marginalizadas como loucas ou internadas como doentes, mas tratadas com respeito e principalmente com compreensão. Tá? Eu não sei se vocês chegam a ver, mas como agora eu estou aqui para o segundo distrito, então eu de vez em quando eu estou indo para a cidade, eu vejo muitos pacientes que são do ASMAC, que faz tratamento, transtornos mentais lá na rua, com a sacola amarrada, todo sujo, né? Ele sai, quando ele sai, ele só sai se o familiar for buscar, entendeu? Só que alguns familiares não conseguem, não dão conta de assimilar, de ter aquele cuidado, né? Porque, querendo ou não, é excessivo demais o trabalho que eles dão, né? E aí algumas pessoas não têm aquele amor pela família para poder dedicar esse tempo a essa pessoa que apresenta esse transtorno mental. E aí ele passa a ir para a rua, ele vai para a rua. Muitos deles que têm um distúrbio mental, ele começa a utilizar entorpecentes, droga, né? Usar, fumar maconha, cheirar o pó, aquela droga lá, essas drogas que tem por aí, eles começam a utilizar e aí isso faz com que haja um agravamento muito significativo na patologia que ele já carrega consigo em sua genética, né? Então, quando ele retorna para o hospital, ele já retorna com o CID que ele tinha e com um CID a mais, com um distúrbio a mais, porque o médico, naquele momento, ele vai começar a fazer aquelas perguntas, vai começar a fazer aquela entrevista, vai começar a observar aquele paciente e ele vai chegar ao fundo e vai dizer, olha, além dele ter o CID, um exemplo, o F12, ele também tem o CID F111, F106, entendeu? E assim sucessivamente. Quando vocês forem para o estágio, peçam para a preceptora de vocês para vocês terem acesso ao prontuário desse paciente. E aí você vai conseguir visualizar que a maioria deles é muito difícil ter um só CID, uma só doença em seus prontuários. Eles passam a ter vários. Com essas entradas e essas saídas, eles começam a desenvolver outros tipos de patologia, tá, gente? O nosso horário é até às 17 horas, né? Aqui no meu relógio já tá bem, falta 2 minutinhos para a gente terminar. Eu quero até que vocês tenham alguma dúvida, queria comentar, a gente parou no slide 13. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação ao trabalho, pode perguntar agora, ou quiser fazer alguma pergunta com relação aqui à nossa aula de hoje, ou se todos entenderem, está bem esclarecido. Eu só peço que vocês estudem bastante pela apostila, e depois tirem só assim uma compreensão melhor nos slides, tá? Porque a nossa avaliação vai ser pela apostila e não pelos slides em si. Slide tem mais tópico para me poder explicar, ele não tem assim uma tradução, uma referência mais maior, mais abrangente, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai conhecer o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar sobre a síndrome do pânico, sobre a esfobia, transtornos de ansiedade, depressão, a síndrome de Burnout, né? Essa síndrome que tem acometido muita gente, né? Frequente. E aí a gente vai conhecer os tratamentos, passo a passo de cada uma, tá bom? Mas aqui no slide é um breve resumo, né? E a professora faz a complementação, mas a aula toda mesmo, inteira, está dentro do nosso apostilado. Eu fui lá e aproveitei e pedi para imprimir para a minha, tá? Para que ela impressa. Vocês podem estar lá pedindo para eles imprimir, é bem rápido, eles imprimem.
e aí você já sai com a sua apostila, fica mais fácil para você grifar, né? Bem legal. Essa apostila, eu confeccionei ela com muito carinho, tá, gente? E passei e coloquei mais aquelas patologias que estão mais dentro do nosso dia a dia agora, século XXI. Lógico que a gente tem que contar a história da psiquiatria, a história de tudo que vem de lá para cá, para vocês conhecer, para a gente entrar dentro do século XXI mesmo e debater essas doenças. E no mais, eu desejo uma boa tarde, um início de fim de noite para vocês, que Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, façam pergunta para mim pelo meu WhatsApp. Eu posso demorar porque posso estar dando aula, tá, gente? Eu estou em vários horários em aulas online. Eu vejo as mensagens aqui, então quando eu tenho aquele tempinho eu paro e respondo, tá? E aqueles que falam comigo, eu gostaria que já entrasse falando, já dissesse o nome e o número da sala, né? O número da turma a qual está inserido, que é para me salvar seu número e lhe salvar numa parte da minha pagela onde eu coloquei para poder estar avaliando todos os trabalhos de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Ninguém vai me dar tchau? Tchau. Fiquem com Deus, gente. Obrigada pela participação.